A gente está aqui com a Nicole Coelho, que ela está cursando Psicologia e Direito também, né? É isso, Nicole? Eu sou bacharel em Direito e estou indo para o 8º período de Psicologia. Exato. E, enfim, se apresenta aí, Nicole. Quem que tu é? O que tu faz? Para quem não te conhece. Eu fiz faculdade de Direito, me formei em 2014 e eu tentei cursar Direito pelo sonho do concurso público. Só que aqui onde eu moro, eu sou pernambucana, né? Moro em Recife. E o concurso aqui é muito difícil de sair. Então eu fiquei... Advogar eu não queria. Então eu fiquei meio que sem rumo. E daí, em 2019, a psicologia me abraçou, eu comecei a fazer o curso e tô amando e me encontrei. Aí agora eu E tô Nicole, indo pro 8º período. E como é que tu descobriu que tu gostava de Psicologia? Porque eu sempre tive esse feeling, assim, de ajudar as pessoas. Eu gostava de entender as pessoas e, por outro lado, essa parte da psicologia investigativa, de entender o assassino, o comportamento, eu sempre gostei desde criança, só que não entendia que isso fazia parte da psicologia, porque é uma área que não tem muita visibilidade. E depois eu fui entender que existe uma área da psicologia jurídica, que é a psicologia forense, investigativa, que estuda a mente, né, o comportamento dos assassinos, dos psicopatas. Aí eu, pronto, é aqui que eu quero ficar. e Ah, tu, Nicole, Hum. ah, tu já pensou em algum momento assim mudar de cidade para trabalhar em alguma área específica? Eu não sei se tem alguma coisa de que tu gosta de trabalhar que tenha na tua cidade, como que funciona? Então, eu ainda não pensei em mudar de cidade, porque assim, quando a gente se forma em psicologia, a gente pode escolher a área, né, jurídica e fazer um cadastro no TJ do seu estado e assim você ser perita fazendo laudo, essas coisas, conforme vai surgindo a demanda, sabe? Então, eu ainda vou ver como é que eu trilho aí esse caminho, mas havendo possibilidade, com certeza eu trocaria de estado. Sim. e tu não acha que essa profissão tem que ter não tem que ter um pouco de psicopatia para conseguir trabalhar com isso? Porque tu vai estar vendo casos de crianças que foram abusadas ou corpos, cadáveres, né? E depois tendo que almoçar. O que tu vê nisso? Realmente, tem que ter estômago, tem que gostar, porque é pesado, mas é como se tivesse uma chavezinha na cabeça. Acho que de vários que seguem, né, nessa área, que você ali, você tá para aquele caso, você se aprofunda e depois você tá ali só razão, né? E esquece a emoção. Depois você gira a chavezinha e tenta não absorver. E dizem também, né, que todo psicólogo precisa ir para o psicólogo para lidar com essas questões. Mas realmente tem que gostar muito da área. Interessante. E já que tu gosta mais dessa área de psicopatas, né? Te interessa mais, tu poderia falar pra gente o que é um psicopata? Então, a psicopatia não é um doente mental, né? Da forma como a gente entende. Doente mental é um psicótico, né? Que sofre delírios, alucinações, não tem ciência do que faz, que vive uma realidade paralela. Já o psicopata, as pessoas psicopatas, elas sabem exatamente o que estão fazendo, né? A psicopatia, ela é um transtorno de personalidade e é um estado que a pessoa tem um excesso de razão e zero emoção. Então, ele sabe o que faz, com quem faz e por que está fazendo. Só que eles não têm empatia e eles não têm a capacidade de se colocar no lugar do outro, sabe? Sim.
Os psicopatas, eles não sentem ansiedade, medo, tristeza, mas sentem alegria, felicidade, surpresa, nojo, quando são provocados, né? Eles se frustram, sentem raiva e quando não conseguem alcançar o objetivo, porque assim, as pessoas falam, eita, psicopata não tem sentimento. Não, eles têm, só não têm a empatia, né? Mas eles sentem sim. Eles só não têm os sentimentos por outros, é isso? Isso, o lado afetivo do cérebro, ele é desligado de uma pessoa psicopata. Aí por isso que eles não sentem culpa, não sentem remorso. E tem um livro, né, da Ana Beatriz, que ela fala que o psicopata mora do nosso lado. Esse livro é Porque. bem bom, eu também li. Pronto, o psicopata mora do nosso lado, porque tá cheio. As pessoas só não conseguem admitir. Mas então, como é que tu poderia fazer para lidar com um psicopata? Por exemplo, num ambiente de trabalho que não tem como tu escapar. Tem algum jeito que tu possa falar com ele ou o melhor seria só se afastar? O melhor é se afastar, porque não é fácil detectar um psicopata, né? Tem que estar muito atento, porque um psicopata pode ser um cara que bate na esposa, né? Que manipula. Tem muitos chefes também, né? Com poder de hierarquia que fazem Abuso de poder? isso, os subordinados, né? De uma empresa, sabe? Fazem o assédio moral, né, com os funcionários. Então, assim, é um traço de personalidade psicopata. Então, realmente, como é difícil detectar, o bom é se afastar. Se você vê que a pessoa te manipula, não tem empatia por você, sabe? Não sente remorso. É sempre gentil, solícito para conseguir o que quer. Esse perfil você se afasta, na dúvida. Então, já que ele não tem sentimentos por outros, daria pra dizer que um psicopata é, de certa forma, muito egoísta ou egocêntrico? Digamos que sim. Porque como ele se relaciona com outras pessoas, tanto socialmente como emocionalmente, é para conseguir o que ele quer. Então, digamos que realmente seja um pouco egoísta. E, tipo, por que que a falta de empatia gera um cara violento? Isso eu não consigo entender, porque se ele não sente nada pelas pessoas, por que que ele iria, por exemplo, um serial killer, por que que ele mataria as pessoas sendo que ele não sente nada por elas? Ele não estaria desperdiçando a energia dele em algo que ele não sente nada? É porque ele só não É, fica neutro, né, sobre Ah, as coisas. isso. isso. É porque, assim, nem todo psicopata, né, serial killer, e nem todo serial killer é psicopata. Mas quando o serial killer ele se define com a psicopatia, eles não têm assim, o controle da situação, né? Então, para eles, o prazer tá no. O prazer deles está em ver a vítima sofrendo. Então, quando o psicopata ou quando o serial killer vem com o traço de psicopatia, eles não conseguem segurar a fúria e eles são divididos em 4 tipos, né? Que são os visionários, que eles são insanos e psicóticos, que realmente são serial killers, que durante a psicopatia, né, o transtorno lá, eles ouvem vozes e obedecem, sabe? Sofrem de alucinações, são os mais perigosos. Tem o missionário, que são aqueles psicopatas serial killers, que eles entendem que o mundo é impuro e eles têm que matar para ser do jeito que eles acham que tem que ser. Aí geralmente eles matam prostitutas, homossexuais, sabe, negros, essas coisas. Os emotivos que só matam por diversão, só pelo prazer de fazer a vítima sofrer, e os libertinos, que são, né, os assassinos sexuais, que matam pelo tesão de
Que aí encaixam os necrófilos, os canibais. Isso seria daí a motivação de cada um, né, para cometer os crimes. Isso, Só que isso. eu não entendo como é que a falta de empatia gera isso, entendeu? Tipo, se alguém tirar alguma parte do meu cérebro que representa empatia, eu vou ficar um cara mais violento? Eu não consigo fazer essa conexão, sabe? Não. É assim, né? Tem estudos que dizem que, assim, para começo, né? Quando você é criança, as crianças não podem ser diagnosticadas com psicopatia, né? Que o cérebro ainda está em formação. Então, esse diagnóstico dá a partir dos 17 anos, né? E quando a criança tem algum traço dessas personalidades, diz que a criança tem um transtorno de conduta, né? Que é raro. E, assim, existe um estudo, dois psiquiatras, né? Eles estudaram e detectaram que no cérebro do ser humano tem uma área que, quando ela é afetada, a pessoa pode se tornar um psicopata porque ela gera ali a emoção. Então, tirando realmente, você não é que você se torne um serial killer, mas você tende a desprezar e a não ter mais afeto e emoção pelas coisas. Eu respondi a tua pergunta. No caso, o que gera a conexão, da falta de empatia para ele virar um cara violento seria que, por algum motivo, a empatia faz com que ele tenha desprezo por outros seres humanos? Também. Porque, assim, quando para o serial killer, a pessoa se tornar violenta, né? Começa desde a infância. Quando ele é abusado, quando ele sofre violência doméstica em casa, vê os pais brigando, isso vai tornando ele violento. E quando a pessoa tem esse traço de personalidade, na fase adulta vai desenvolvendo. Então já começa desde cedo. Então, o psicopata ele não nasce, ele seria transformado pelo ambiente que ele nasceu? Que ele cresceu? A maioria dos estudiosos acreditam que sim, que, na verdade, na teoria freudiana, acredita-se que o psicopata, né, começa a matar pelo ambiente que cresceu. E tu acredita em qual tese? Eu acredito que não existe teoria, né? Eu acho que um serial killer não se adequa a nenhuma linha de pensamento específica, né? Sim. Eu acho que eles já nascem e são. Então, se eu tiver um filho e eu der o maior cuidado por ele, a família ser bem estruturada, tem uma chance dele nascer um serial killer. Tem sim. Porque eu trago o exemplo de Elizabeth. Ela era uma criança que foi adotada, teve todo o amor do mundo. Os pais cuidaram, deram tudo, mas ela desde criança começou do nada, né? Maltratava os animais, tentava matar o irmão, ameaçava de matar os pais com faca. Então, assim, mesmo com todo o amor, ela tinha esse transtorno. Aí, por isso que eu acho que não tem uma teoria, eu acho que já nasce. Entendi. É que ao mesmo tempo, quando alguém fala que já nasce, a maioria deles sofreram abusos na infância, né? Então, Isso. daria pra dizer que é os dois também, será? Poderia também. Mas não pode ser genética, por exemplo, tipo assim, o pai e a mãe sofreram bastante, se tornaram psicopatas, e quando eles tiverem um filho, ele já vai nascer como psicopata, e também eles vão reproduzir os traumas deles nessa criança, sabe? Não pode ser meio que por genética também? Pode ser, porque assim, como a natureza da psicopatia, né? Assim, se eles já nascem assim, pode ser também, porque assim, como eles nascem com um cérebro diferente, a O cérebro deles estrutura. é diferente fisicamente?
É, porque é como se o sistema límbico, né, fosse estruturado diferente. É, o... Porque eu esqueci o nome dos dois psiquiatras, né? Por meio de uma ressonância magnética, eles fizeram esse teste e mostrou que o cérebro do psicopata e de uma pessoa normal funciona diferente. Nesse exame, né, de ressonância magnética, eles mostraram imagens boas de natureza, cenas de alegria e outras imagens chocantes, né, de violência, acidente, morte. Nas pessoas normais, reagia de forma diferente. E nas pessoas com o traço de psicopatia, não funcionava. Eles não tinham as mesmas reações. Eles ficavam neutros. Isso. Enquanto as pessoas, assim, né, normais, tinha ataque cardíaco, suava, os com traço de personalidade, né, passavam tranquilamente e não tinha reação. Então, de certa forma, ser psicopata tem algumas vantagens, como essas, por exemplo. Porque eles não vão ter sofrimentos normais como pessoas que têm empatia, né? Isso. Tem a vantagem, né? Porque eles estão na sociedade, passam normal, não tem sentimento, só querem benefício próprio e assim, pelo menos não se, como é que eu posso dizer? Não se envolvem emocionalmente, então não se machucam, né, de certa forma, não tem essa ingenuidade das pessoas normais. Por isso existe tanto psicopata no poder, eu acho, né? Exatamente. É o que mais tem. Sim. Porque E, são extremamente manipuladores. e como é que funciona a relação, então, de um psicopata com o outro? Como é que é uma relação deles? Eles não conseguem se identificar, né? Mas o outro não sabe que um é psicopata, ou sabe como é que é. É, Alô? A gente não tá te escutando. Tá me escutando, Jorge? Sim, tudo certo aqui. Ah, tá. aí acho que seria essa. A tua voz tinha parado de falar, tu pode repetir o que tu falou? Sim, eu falei, eu ainda não tinha pensado como seriam dois psicopatas, né, interagindo, assim, mas eu creio que seria essa disputa, assim, de ego. E não sei se saberiam identificar que um é o como é que eu vou dizer? Que um seria e o outro também, né? Tu acha que seria, Mas tipo, deveria duas ser, pessoas, uma tentando mostrar que é melhor que a outra? uma tentando manipular a outra, passar por cima da outra, e nessa obsessão de elevar o ego extremo. E tu não acha que eles poderiam fazer alianças? Tipo, dois psicopatas empresários, por exemplo, eles se unem para destruir os outros concorrentes, né? Sim, poderiam, mas como eles pensam muito em si, eu não sei se eles iriam muito longe, porque com certeza queria, em determinado momento, um teria que puxar o tapete do outro. Entendi, entendi. Não seria estável, então, a Isso. relação. Faz sentido. E, bom, E eu queria fazer uma pergunta também, uma que fiquei pensando. Um psicopata, ele pode amar alguém, por exemplo, um psicopata ama os pais. Ele pode amar, sei lá, alguma mulher, que não seja só pelo sentimento de obsessão que ele tem, ou pelo sentimento de ter uma mulher só pra ele. Não, um sentimento de amor mesmo, genuíno. Não. Pelas referências que eu li, né, principalmente de Lana Casoy, o psicopata, ele não tem esse lado afetivo, ele não ama, eles são zero emoção, é só razão. O lado afetivo é desligado, então quando eles se relacionam, eles estão naquele relacionamento amoroso, né, é por algum motivo, algum benefício que eles estão vendo ali. Então, por isso que
podem ficar anos de relacionamento, mas assim, amar genuinamente eles não conseguem, porque são zero emoção. E eles têm um sentimento, assim, de enjoar da pessoa, por exemplo, sei lá, perder o interesse em algum momento, ou eles conseguem ter sangue frio a ponto, assim, de ficar com a pessoa há anos. Eles conseguem sim, porque eles são sempre gentis, solícitos. É por isso que muitos homens, eles batem na mulher e continuam naquele relacionamento porque vê vantagem e eles conseguem manipular por muito tempo. Sim. Mas então não tem como ter um relacionamento com um psicopata. Não, só se a mulher for totalmente dependente emocional e não enxergar, né, que aquele Uhum. homem tem traços e não ter, assim, a força de se livrar, né? Mas dá para ter, porque eles são realmente excelentes atores, vamos dizer assim, né? Sim. Mas até a mulher perceber que tá lidando com leva um tempo. E eu E ia como... pedir também, dizem pra se afastar, mas às vezes não seria bom tu ter, tipo assim, alguém com esses traços próximo a ti, tipo, ele não tem a possibilidade dele te ajudar a chegar onde tu quer? Será que ele não conseguiria te ajudar? Já que ele é mais frio e tal? Eu creio que sim. Eu acho que dependendo da situação, principalmente os psicopatas no poder, né? Eles, como são extremamente inteligentes e solícitos, poderiam ajudar as pessoas a chegar onde elas querem, mas como eles são realmente tudo em benefício próprio, eu não sei como seria essa relação, sabe? Mas dá para tirar uma vantagem de conhecer um psicopata, né? Para entender como funciona essa mente, né? E já que eles são zero emoção, você ir com a emoção e com a razão, né? A gente que é assim, né, normal entre aspas, tem essa vantagem de usar razão e emoção. O psicopata, então, que tu falou ali, ele é mais inteligente que uma pessoa normal? O QI dele é maior? Ou algum outro tipo de inteligência ele tem sobre maior nível em comparação com o normal? Não, porque a psicopatia ela tem graus, né? Que é leve, moderado e grave. Mas assim, o QI não é que seja tão elevado, mas como eles são 100% razão, eu acho que eles enxergam a situação diferente e tem o manejo, né, de raciocinar rápido ali, e eu acho que é por isso que eles têm uma certa vantagem nas áreas, né, que na social, na emocional, Tu acha que um psicopata seria um bom líder? com certeza. É porque eu não tenho, assim, exemplos, mas existem psicopatas, como você falou, né, no poder, que foram líderes. Esses caras famosos, tipo Charles Manson, por exemplo. Adolfo Hitler, por exemplo, foi um Sim. líder psicopata. Então eles têm, mas essa liderança eles é porque eles conseguem ver umas situações de formas diferentes e daí vão aprendendo como é que faz? É natural esse aprendizado deles? É natural. O cérebro ali vai trabalhando e é natural deles. Interessante. E ultimamente psicopata ficou bem famoso. Eu não sei se ficou famoso ou se eu que comecei a estudar mais isso e acho que tá mais famoso, mas tem algum caso que tu viu que te chocou bastante? Ou algum caso que tu, não sei, que te tocou de alguma forma? Eu acho que assim, o mais famoso é Ted Bundy, né? E eu gosto bastante de estudar ele. Eu acho que o primeiro psicopata, né, do mundo, que foi o Dr. H.H. Holmes, que ele construiu um hotel e matou cerca de 200 pessoas naquele hotel só por prazer. Então, é um dos crimes que me choca
e pela frieza, por tão calculista que ele foi, sabe? Ele dava injeção letal nas pessoas e Como é que foi esse caso aí, pra quem não conhece? é, deixa eu me recordar o ano. Foi em 1800, no ano de 1800 e alguma coisa, sabe? Sim. O Dr. H.H. Holmes, né, que foi o primeiro serial killer do mundo, ele tinha um porão num hotel de uma cidade e todas as pessoas que chegavam lá para se hospedar, ele fazia de vítima. Então ele levava as vítimas para o porão desse hotel, anestesiava, abusava sexualmente, né? Matava, retirava a carne, os ossos e vendia para a faculdade de medicina. Como ele Caraca. era assim, médico, né? As pessoas não desconfiavam, né? As universidades não desconfiavam. Então, até ele ser descoberto, levou tempo. Mais de um ano? Não, anos. Acho que uns 20 anos. Nossa. Foram muitas vítimas. E assim, ele só foi descoberto porque ele teve que mudar de cidade e ele quis construir, né, outro porão assim, similar. E o cúmplice dele, um amigo que ele fez, foi que comentou com a esposa dele, e quando ele sumiu, que até o amigo ele matou, quando ele sumiu, a esposa desse amigo, né, falou às autoridades da época e foram investigar. Aí acharam esse calabouço da morte aí e ele foi sentenciado, né, pena de morte. É nos Estados Unidos esse cara? Isso. E os Estados Unidos é recorde de serial killers. Tu falou ali também que tu é bacharel em direito. Tu acha que dependendo das leis ou até da cultura de um país, eles conseguem incentivar mais comportamentos psicopatas? Porque eu vejo que nos Estados Unidos, apesar de ter bastante lá, igual tu falou, eles têm uma punição, né? A maioria pega prisão perpétua até pena de morte. E aqui no Brasil, a maioria tá solto, né? Esses famosos, Isso, tipo Elise Matsunaga, por exemplo. isso. Eu acho que eu não sei, porque mesmo com os Estados Unidos, por exemplo, e acho que é a eita, minha língua trava. Bretanha. Isso, eles têm esse rigor maior com serial killers, com assassinos, ainda assim não restringe, Resolve. não resolve. Eu acho que aí no Brasil piorou, né? Mas acho que as leis não. Aqui no Brasil parece que não tem punição para esses tipos de casos, né? Tipo, até tem, Não, mas não tão severas. não tem. Quando, de acordo com o direito penal, né? Quando dá o laudo de insanidade mental, não ficam presos, eles vão para um hospital psiquiátrico e ficam lá até a pena, né? Mas não tem esse rigor, não tem essa, assim, digamos, castração, né? Esse corte aí. Então, pode continuar. É por isso que não tem, assim, previsão para uma reformulação no Código Penal da gente. Enquanto isso não aconteceu, os assassinos vão estar aí soltos, os psicopatas vão estar aí e já sabem que, né, as nossas leis não têm garantia. A chance de um psicopata reincidir depois que ele sai da prisão é alta ou é baixa, assim? Ele tenta se controlar para não ser pego de novo? Pelo que eu li, a referência até de Lana Casoy, acho que cerca de 89% dos psicopatas, eles vão cometer de novo. Não ressocializa, porque tá lá, né? É um transtorno dele, então realmente não ressocializa. Se é assassino, soltou, vai cometer novamente.
Por Não tem isso, esperanças. É muito, meio triste isso aí, né? porque a psicopatia, ela não tem cura. Então, é bom estar sempre em tratamento, né? Para você reprimir esses instintos e não tá aí, né, cometendo crimes. E se eles nascem assim, então quer dizer que tem algum gene que diz que uma pessoa é psicopata, né? Só que a humanidade, a gente se evoluiu por causa da cooperação, né? A gente se unia em tribos e um coletava, outro caçava. Como é que a psicopatia conseguiu florescer em um ambiente que a cooperação era necessária para sobreviver, entende? Sendo que eles não cooperam. É, eu não sei, porque eu acho que seria muito assim. A sociedade foi desenvolvendo e a psicopatia, antigamente não se falava, né, sobre isso. Acho que dos anos 2000 para cá foi que realmente, através de exames, né, de estudos, foi falando mais sobre esse transtorno. Eu acho que antigamente não tinha como saber como lidar e eles iam crescendo e Teve alguma não. necessidade, então, dele nascer, tipo, do ponto de vista evolutivo? Como assim? É tipo, as espécies, né? A gente, por exemplo, tem duas mãos porque os indivíduos que tinham duas mãos iam vivendo mais, né? Iam se reproduzindo até que todo mundo tinha duas mãos, e não três, por exemplo. Então, para algo genético como a psicopatia nascer em pessoas nos dias de hoje, isso teve que ter nascido em alguém primeiramente e se reproduzido ao longo do tempo, né? Então, por que que isso acontece sendo que a gente só tá aqui onde a gente tá por causa da cooperação, né? Que seria o oposto de um psicopata, né? Já que ele só pensa nele mesmo. Ah, sim, sim, entendi. Realmente. Eu acho que não sei como surgiu assim, né? De fato. Mas, de acordo com a evolução, as pessoas foram aprendendo a lidar e eu não sei se a pessoa. Porque esse termo não tinha antigamente, né? Então eu não sei se a pessoa sabia assim. Eu acho que eu sou diferente das outras pessoas, porque eu gosto de matar. Eu gosto de maltratar animal, eu não sinto amor por aquela pessoa. Não sei o que é que tá acontecendo comigo. Aí vai evoluindo e, tipo, a pessoa tem um filho, porque pode ser por genes, né? A pessoa tem um Sim. filho e pensa assim: eita, meu filho. Eu tenho dois filhos, por exemplo. Um filho é igual a mim, maltrata animal, não tem empatia. E o outro é super amoroso e diz que ama. Aí acho que a pessoa não entendia o que é que estava acontecendo com ela e achava isso normal. E eu acho que foi tratando isso como, é o jeito da pessoa, né? Até a, os pesquisadores chegarem a esse ponto, né, de descobrir que foi realmente um transtorno, que essas pessoas nasciam com um cérebro diferente, né, até fazer toda essa estrutura. Entendi. Ahn, não sei. E tu acha que uma sociedade que só tem psicopatas nela, não tem nenhuma pessoa com empatia, tu acha que essa sociedade seria sustentável? Porque parece que o psicopata ele não produz nada, parece que ele só tira de quem já tem, né? É como um parasita. Isso. Eu acho que não se sustentaria, porque iria ficar aquela briga de egos, né? Então não teria como ser. Ia ser muito insano, na verdade. Eu acho que não teria como chegar a um sistema de todo mundo equilibrado, né? Então a solução é para as pessoas normais é só se afastar mesmo, né? Não tem o que fazer. Se afastar. Se Mas e você... Pode se falar. no caso tu já tá muito aprofundado numa relação com um psicopata, como é que tu faz pra sair? Tu tem alguma dica assim? Um relacionamento de anos, por exemplo. É você
é procurar a sua rede de apoio. Quando você vê que esse cara tem esses traços de psicopatia, como é que eu me afasto? É entender, aceitar, né? Porque muita gente não aceita, fica naquela esperança de que a pessoa vai mudar, mas é um transtorno que não muda. Então você procura sua rede de apoio para ter aquele conforto, ser acolhido, buscar ajuda, né? Principalmente profissional, se puder. E tentar não ter mais vínculo, não ter contato. Só que é uma coisa assim muito difícil. Principalmente quando é relacionamento de anos. Mas basicamente seria isso. E um psicopata costuma ir atrás da, tipo, da companheira, por exemplo, nesse caso, tu vai procurar rede de apoio, mas não tem o perigo dele ir atrás de ti, ou o psicopata desiste muito fácil, tipo, ele não vai dar bola. Não, ele vai atrás, ele não desiste fácil, né? Até conseguir ter. Porque o prazer dele tá em ver aquela vítima sofrendo. É por isso que existem muitos casos de homens que não aceitam o fim de relacionamento, né? Porque o prazer dele está em perseguir, em perturbar, em manipular. Então é muito complicado você sair assim, né? Por isso que seria bom zero contato e, sei lá, se mudar, ir para casa de algum parente, passar um tempinho. E quando a mulher está sofrendo realmente de alguma violência física, né? Tentar fazer algum boletim de ocorrência, alguma medida protetiva e buscar ajuda. Sim. E eu já vi gente falando isso, não sei se é verdade, se, não sei se é só um machismo, mas muita gente diz que mulher sente atração por cara psicopata. O que que tu acha sobre isso? Sim, tem um transtorno que é eita, minha língua, meu Deus do céu. Ibistrofilia. Isso, que eles não são assim, né? É um transtorno que dá em mulheres que elas se apaixonam por pessoas assim, né? Que cometem crimes, por bandidos. E é um transtorno que a mulher não sabe que tem e, e sente aquela atração física, sexual pela pessoa. E acha que tá tudo bem, que é assim mesmo e fica encantada com o cara. Tem também a síndrome de Estocolmo, né? Que quando a pessoa, você está se relacionando com a pessoa. Tô falando do homem porque a maioria são homens, né? Mas existe mulher psicopata também, serial killer também. Mas quando a mulher se relaciona com um homem, ela tem essa síndrome de Estocolmo, ela não vê que o cara tá te manipulando, tá te fazendo mal, então ela fica nesse ciclo vicioso por anos e não entende que ela precisa de um tratamento, precisa se libertar daquilo. Então as mulheres que têm atração por psicopata não seria uma atração genuína, né? Seria algum tipo de Não, transtorno. é algum transtorno. Entendi. Que o maníaco do parque, né, que recebia cartas de amor. Isso tem ele também. Ele chegou até a se casar Sério? Eu não sabia e disso. casou na prisão e foi recorde de cartas de amor. O Ted Bundy também, né? As mulheres apoiavam ele. Sim, sim, no dia da que ele foi morto, né? No dia da sentença de morte dele, várias mulheres foram para frente do presídio com cartazes e foi uma vergonha, na verdade, né? Mas todos doentes. E uma dúvida, agora entrando num assunto mais recente. O que que tu, não sei se tu chegou a ver que teve a soltura da Elise Matsunaga agora, o que que tu, como assim, bacharelado em Direito e também estudando Psicologia, o que que tu achou disso? Eu não achei pertinente, não achei justo. Eu acho que foi pouco tempo de prisão. Por mais que tem até uma série da Netflix, né, com ela, eu acho que por mais que queiram manipular que ela foi Abusado. abusada da história, que sofreu violência, né, tentar explicar
esse crime, eu não parto dessa premissa. Eu acho que realmente ela tem esse instinto, né, da psicopatia. Eu acho que, principalmente essa soltura, eu acho que foi muito cedo e eu não concordo, não achei justo. Geralmente as mulheres que são, eu não sei, né, mas eu acho que a maioria das mulheres que são abusadas, elas ficam quietas, têm traumas, né? O que ela fez foi algo bem frio, né? Não sei se alguém que tá numa relação tóxica faria isso. Pois é, foi muito bem pensado, muito articulado, né? Ela planejou tudo, botou lá em saquinhos. Então, assim, a maioria das mulheres, como tem muita mulher serial killer, né? Só que tem menos publicidade que os masculinos, são tratados diferentes. Então, botam a culpa em legítima defesa e tentam fazer a mulher assassina, né, como a vítima. Que, assim, também realmente, né, existe esse lado. Não tô, né, diminuindo. Sim, Mas no caso dela, eu acho que realmente não se foi aplica à vítima. não se aplica. Foi realmente muito pensado, calculado. Ela sabia como estancar o sangue. Porque se ela estivesse sofrendo, assim, não sei, tô dando meu juízo de valor, minha gente. Sim. Mas eu acho que ela poderia ter saído do apartamento, gritado por ajuda, como a gente vê os casos, né? E não, né, ter articulado tudo. É que eu acho que é mais sobre ela ter feito com frieza, né? Porque às vezes tu realmente, sei lá, né, a gente não sabe o que realmente acontecia, talvez ela tenha se defendido, talvez ela tenha só se defendido. Mas o jeito que ela fez, a calma que ela fez é estranho, eu acho, né? Isso. E no caso de um caso, por exemplo, da Suzane von Richthofen, que um fica acusando o outro de ser o culpado. Como é que é nesse caso? Eu acho que, dando meu juízo de valor de novo, eu acho que realmente a mente assassina, toda a psicopatia surgiu dela. E eu acho que o transtorno tá nela. E os irmãos foram, né, Manipulados? manipulados. E ela é totalmente. Ela é tão psicopata que é tão razão que se você vê uma entrevista dela, você não vê uma emoção, você não vê nada, um arrependimento, nada genuíno. Ela é totalmente fria. Zero emoção. Mas a habilidade de manipulação dela é tão alta que ela consegue. É tipo, é possível um psicopata manipular alguém pra matar outras pessoas, então? Alguém normal. Sim, com certeza. Eles têm um poder de persuasão muito alto. Mas assim, né? Como tem o grau da psicopatia, então assim, são esses realmente muito, muito calculistas, né? Que conseguem manipular uma pessoa para usar ela a seu favor. E tu tinha falado também ali que tem psicopata leve, moderado e grave. Qual seria um exemplo de um psicopata leve? Um psicopata leve é aquele que vai ver a galinha no jardim do vizinho, roubar ela e fingir que. E o vizinho tá lá desesperado, cadê minha galinha? Não sei. E ele tá lá frio, tipo, não sei, não vi sua galinha. Não vi quem pegou. A moderada são psicopatas que eles realmente são os manipuladores. Eles não botam a mão. Tipo a Suzane. Eles manipulam, não botam a mão. É um grau moderado, né? De manipulação. E o grave realmente são psicopatas assassinos, né? Serial killers que têm aqueles rituais de perversidade, de matar, esquartejar, necrofilia, essas coisas. Mas, e Então, por exemplo, tá, eu já volto, então. Pode continuar aí, já volto. mas e por exemplo, eu, assim, que sou uma pessoa normal, que não estudei sobre a psicologia e tal, como eu consigo identificar um psicopata leve? Um psicopata leve é aquele que vai.
É que quando você tem que desconfiar de uma pessoa que ela tá sempre sendo gentil com você, sempre solícito e tentando conseguir algo em benefício próprio, tipo, pedindo muito favor, tentando muito articulador. Uhum. Essas pessoas assim, que são sempre assim, não tem empatia, você já começa a desconfiar, né? Mas e vamos supor assim num trabalho, por exemplo, tu fez alguma coisa e tu fez errado. Como que ele vai agir? Ele vai achar engraçado? Ele vai, tipo, fingir que tá preocupado? Não, ele vai te tratar com abuso, ele vai ser extremamente assim, como não tem emoção, ele não vai se importar se ele te tratar com ignorância, com Uhum, grosseria, e não vai se importar se você vai ficar triste, se você vai sentir aquilo. Então, uhum, assim, principalmente chefes, assim, né, que fazem abuso moral do funcionário, eles não se importam. Só querem aquela peça, trabalhe, trabalhe e não se importam. Não tem a maneira de falar, não tem a empatia, né, de entender. uhum. E então não tem assim algo exato que eles fazem, na verdade, acho que depende um pouco também, né? Depende da situação em si, né? Uhum, Mas, assim, quando a pessoa, assim, uns traços assim de você identificar a pessoa leiga, né? E identificar se a pessoa é psicopata ou não. Quando a uhum, pessoa começa a te tratar com indiferença, as emoções são superficiais, uhum, eles não têm aquela responsabilidade, né? Se comunicam assim de forma fria, uhum, tem o ego lá em cima uhum, e são violentos. Eu acho que essas características você, né? Não significa que seja um psicopata, mas, uhum. né, já fique esperto. Mas ele não, talvez ele não seja necessariamente violento, mas acho que talvez dele ameaçar também é um sinal. Isso de ameaçar, de falar, tipo, você de te tratar como insignificante, sabe? Dizer Uhum, que a pessoa não presta, não é assim que se faz. Essas frases, uhum, assim, esses gatilhos que dão, sabe? sim. E o psicopata, ele costuma, assim, eu vou usar as palavras, ser meio hipócrita. Por exemplo, tipo assim, ele trabalha em uma empresa de faxina. Só que ele não tá fazendo nada, ele só tá lá parado e ele começa a falar, tipo assim, ó, faz isso, ó, faz aquilo. Tipo, sendo que ele não tá fazendo nada também. Acontece caso, tipo assim. Acontece, com certeza. Pronto, esse é um caso de um psicopata moderado, que não gosta Uhum, de pôr a mão na massa e só manipular as pessoas em benefício dele. uhum. Tu disse que eles gesticulam bastante também pra falar, né? Isso. São extremamente persuasivos. Eles têm esse dom muito E aguçado. do- pode falar. Eu ia É, pedir por se isso pode que ser conseguem e manipulam. Eu ia Jorge? pedir mais se será que tem um psicopata assim que não seja inteligente, por exemplo, ele deixa claro que ele acha que é psicopata, ele fala que tipo ele não sente nada. Existe casos assim? Não. Como eles não têm esse sentimento de culpa, né? Eles não alegam assim, não sou inteligente. Eles contam histórias tristes para a pessoa sentir pena deles, mas assim, de, de ausência assim, de inteligência, não, porque eles realmente sabem o que querem, com quem querem. Mas ele não pode, por exemplo, fingir que não é inteligente para, por exemplo, só para tu sentir pena dele, ficar falando sim, tu é inteligente, Sim, sim. sim, com certeza. É uma das principais características. É contar a história triste para a pessoa ficar com peninha dele, mas ele já tem todo
esquematizado o que ele quer com aquela pessoa, com a vantagem, né? E conta história triste e se finge realmente. E o psicopata, ele guarda rancor das pessoas? Alguém que tratou ele mal, por exemplo? Não. Como eles não têm esse tipo de emoção, eles não guardam rancor. Eles ficam com raiva, na verdade, né? E tentam canalizar essa raiva de uma forma diferente para tentar atacar aquela pessoa. Eles sentem, assim, né, o nojo. Dá pra dizer que eles são vingativos, então? São quando eles não conseguem o que querem, são frustrados, pronto. Aí já ativa a Já. ira e eles tentam lá conseguir o que querem. E os psicopatas, eu tinha te pedido ali exemplos de moderados e leves. No caso, se um psicopata ele é leve, ali do exemplo da galinha que tu deu, tem como ele escalar para, em vez de roubar uma galinha e ficar quieto, ele roubar um carro, por exemplo, e escalando assim? Ou o nível da psicopatia dele é fixo? Ou tem como um grave ir pro o leve também? Tem como isso acontecer? Tem através de, assim, né? Ir aumentando o grau, não. Mas, assim, tem como um grave chegar ao moderado através de tratamento, né? De psicoterapia, de remédios. Tem como você, né? Tentar, como é que eu posso dizer? Reprimir os instintos. Então tem como o grave pro grave do leve, mas não tem como o leve pro moderado, é isso? Isso. Entendi. Não, é que eu achava que o leve ele podia ir pro grave, porque, tipo, ele não tem muita ganância, assim, ele tá sempre querendo crescer e acaba que faz com que ele tenha que ficar cada vez mais psicopata? Ou Não, isso não tem a ver? é porque assim, vai depender muito da situação. Se um grau leve tá num contexto que ele é só aquele psicopata, aquele que tem aquele transtorno de personalidade que gosta de manipular a pessoa, de se fazer de sonso, sabe? De tirar vantagem. Ali é a zona de conforto dele, para ele tá bom. Para ele chegar assim a um grau mais grave, vai depender muito do contexto que ele tá, se ele sofrer alguma coisa realmente que mude aquilo. Mas é difícil, porque eles estão ali na zona de conforto deles. Então, Entendi. assim, né? Mas, por exemplo, se esse grau leve ele é contratado para uma empresa grande, é colocado em um cargo alto, ele não vai sentir a necessidade de ir para um caso mais moderado? Ele não vai ter que ir para um caso maior, não vai ter que ser um psicopata mais alto, assim, vamos supor? Dependendo do cargo, né, que ele exercer. Eu creio, né, que dependendo do, do contexto lá que ele vai estar nessa empresa, não sei se por ele estar na zona de conforto dele, não sei se ele tende a do leve para o moderado, porque ele tem que subir devagarinho. Tipo, eu sei que aqui é até o meu limite, então como é que eu posso usar essas pessoas a meu benefício? Para eu crescer nessa empresa, o que é que eu tenho que fazer? Então eles vão realmente estudar, né, as pessoas, o ambiente, para ver se consegue crescer, né? Sim. Daria pra dizer, então, que o psicopata ele é um cara preguiçoso? Não, ele é. Como eles são totalmente calculistas, então, assim, podem demorar para fazer acontecer, mas eles não são preguiçosos, eles só estão esperando o momento exato e manipulando É porque para. parece que eles nunca botam como tu falou, né? Eles querem que o outro faça o trabalho por eles. Então, não sei, eles podiam eles mesmos fazerem, né, o que eles querem. Mas eles querem mandar o outro fazer. Isso. Se é uma preguiça ou se é só uma vontade de mandar mesmo. Porque é como se fosse a satisfação deles, tá? O prazer deles está nesses joguinhos, né, de manipulação. Interessante. É, É um tema muito complexo, né? muito.
E, enfim, qual base de psicologia que tu acompanha, assim, quais autores tu gosta, que tu recomenda para quem tá começando na psicologia? Eu gosto, assim, né? A psicologia, ela tem várias abordagens e tem suas áreas. A minha abordagem, assim, tem Freud, tem a Gestalt terapia, tem a TCC, né? Então, assim, a minha abordagem seria a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que eu me identifiquei com essa. Então, assim, minha base de, da área clínica, seria com essa abordagem. E a área, a jurídica. Então, assim, para quem gosta dessa área criminal, eu recomendo, assim, de psicopatia, os livros da Ana Beatriz, que ela é psiquiatra maravilhosa. Eu leio muito os livros da Dark Side, sabe? O Jorge conhece, né, Jorge? Sim, sim, eu tenho bastante aqui em casa também. Pronto, os livros da Dark Side são maravilhosos, de serial killer. Você entra na mente dos psicopatas, com certeza. E tem também a escritora brasileira, né, Ilana Casoy, que ela é nessa linha de psicopatia, de investigação. São maravilhosos os livros dela. Então, assim, desde de conceito a estudo de caso, são maravilhosos. Eu super indico. E algum documentário também, algum filme? Tem algo assim também? Tem. Assim, Netflix está recheada de documentários de serial killers. E recomendo também. E uma coisa também que eu queria te pedir, que não é muito relacionada à psicologia nem direito, ou talvez seja, mas eu percebo que entre os jovens tem bastante jovens que querem fingir que são psicopatas. Eu não sei se eles são, se fingem ser, mas eles, tipo, ficam postando coisas na internet, tipo, eu sou um psicopata, eu vejo vídeos de gente morrendo. Por que o jovem tem essa necessidade de parecer algo, de criar uma imagem que não é verdadeira? Tem alguma explicação? Eu creio que seja algum. Eu acho que é da fase, né? E eu acho que seja algum. Pode ser indícios de algum transtorno aí, mas eu não sei. Esses adolescentes, eles costumam. Porque falar que tem transtorno, que é bipolar, que é narcisista, É, tá na moda, né? exatamente. Então acho que é da fase e o TikTok veio aí pra. Como é que eu posso dizer? Pra incentivar as pessoas a acharem bonito ter Romantização. transtorno. Romantizar uma coisa, as músicas estão aí. Então, assim, eu acho que eu espero que seja fase, né? Que transtornos de humor tem que ser levado a sério, depressão tem que ser levada a sério, ansiedade tem que ser levada a sério. Não dá pra ter um diagnóstico olhando o TikTok, olhando o Instagram. Se a pessoa O se teste aqueles testes de internet, né? 15 é, perguntas se você é psicopata. não tem como identificar, tem que ser levado a sério. E os suicídios estão aí acontecendo à torta e à direito, principalmente nesse pós-pandemia, né? Então E tem mais uma pergunta, tem alguma área que o psicopata ele tem algum interesse? Tipo, por exemplo, a área artística, a área de escrita, psicopatas escrevem livros, tipo, ou eles não têm uma profissão, ou eles têm algum desejo de criança, sabe? Como é que funciona isso? Acho que tem carreiras profissionais que tende a ter mais psicopatas, né? Que dizem, segundo os estudos, né? Que são, assim, áreas que realmente teriam que comandar, né? Que são advogados, médicos, jornalistas, essas áreas, assim, né? De humanas, assim, saúde. Na Então, política também, né? Na política, disparado, com certeza. Executivos dizem que é mais de 3%. Na área executiva, dizem que é mais de 3% das pessoas são psicopatas. então o psicopata ele não nasce com um desejo genuíno. Tipo, por exemplo, tu nasceu ou descobriu, né? Enfim,
que tu gostava de psicologia. Um psicopata, ele não tem isso. Não tem algum assunto que ele goste genuinamente. Ele só faz as escolhas baseado em qual vai dar mais poder pra ele? Exatamente. O egocentrismo sobressai, é tudo envolvendo benefício próprio. Então, assim, o psicopata, ele não, assim, não sabe que é psicopata, né? Porque muitos não vivem com isso e não aceita. Mas, assim, eles já têm essa predisposição de entender, tipo, qual o cargo melhor que eu posso manipular as pessoas. Ah, você, sei lá, dono de empresa, você é um advogado. Então, eles já vão galgando aí para ter essas profissões. Já vão certos, né? Predestinados, Entendi. ambiciosos. Daria pra dizer que um psicopata, ele é preconceituoso ou ele não tem preconceito? Rapaz, eu não saberia, não sei te dizer, mas eu creio que não tenha preconceito, porque não tem emoção. Então acho que As não. pessoas são objetos, né? Não cria algo Ele pobre, sei lá. acho que não tem esse de distinguir preto, pobre. Ele não tem isso. Acho que as pessoas são peças e se for para usar, vai usar. Entendi. É como se ele fosse o personagem principal e, tipo, todos fossem coadjuvantes e, tipo, não tivesse nenhum com mais importância que o outro, né? Todos fossem, tipo, figurantes. Exatamente. A vida dele ele se acha que ele tá num filme de ação, né? Ele tá o personagem principal. Isso. Como o lado afetivo do cérebro dele é desligado, então, assim, tudo é sempre objeto de uso. Não sente culpa, não sente remorso. É o mal personificado, né? Então, não importa. Não se importam com nada. Isso parece uma vida muito triste, né? Dá essa impressão. Muito, porque ele vai estudar a vida do outro profundamente e identificar os pontos fracos e vai manipular aquela pessoa perfeitamente. Bom, então é isso. Quer fazer mais alguma pergunta, Jorge? Eu acho que é isso, né? Acho que sim, então. Quer dar uma mensagem final, Nicole? Algo que tu queira acrescentar? Para que as pessoas te encontrarem nas redes sociais, como é que é? Eu gostaria de dizer que depois dos 40 anos, né, os psicopatas eles tendem a melhorar e vão perdendo nessa potência da maldade. E é como eu falei, né, anteriormente, se você identificar uma pessoa com essas características, se puder se afastar, se afastem. Sempre se questionem quando vocês forem se relacionar com uma pessoa, né? Será que essa pessoa, como é que ela se comporta ouvindo um não? Será que ela tá me manipulando? Sempre se questionem. E é isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, estou muito feliz pelo convite. E se gostam desses assuntos, podem me seguir lá no Instagram, que é @pisco e direito, que eu fico postando caso criminal, fico postando sobre serial killer, psicopatia, psicologia jurídica. Uns trabalhos fazer esses posts? Dá um trabalhinho, mas eu adoro. Dá pra ver que tu tem uma consistência bem grande, né? Tem mais de 300 posts explicando, ensinando. É isso. Falo sobre transtornos, parafilias, narcisista, psicopata, tudo junto. Meu hobby é estudar transtorno de personalidade, então eu adoro falar sobre esses temas. Então é isso. É, Tchau. É isso. Obrigada, pessoal. Até breve. Muito Tá. obrigado por ter aceitado também, Nicole. Então é isso, vou já terminar a gravação aqui, daí já vou ver como é que ficou o arquivo. Obrigado então. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.